Sejam bem-vindos a mais um Trend Talk by Bowie, onde as pessoas são apenas um pretexto para falar do que nos inspira. Hoje, Lucas Castelo Branco. Ele nasceu em 1986, no Rio de Janeiro. É filho de um pai cameraman e de uma mãe jornalista. Ambos trabalhavam na TV Globo. Portanto, tinha tudo para dar certo no que diz respeito ao mundo da comunicação e das artes. Artista, ele já é, mas será que o caminho foi assim tão fácil para chegar até aqui? A pergunta começamos por aqui. Castelo Branco. Já vamos à parte em que o Lucas saiu e ficou só o Castelo Branco. Foi fácil, aliás, quando tu sais naquela noite do convento, que não é bem um convento, aos 20 anos, à meia da noite, para ir para o Rio de Janeiro à procura do teu sonho do mundo da música, foi fácil esse momento? Quando eu tenho essa imagem, que eu penso nesse momento, isso. É quase como se fosse quando eu lembro de uma pira que eu tive, um sonho, ou uma onda, uma buena onda. Eu estava tão decidido, que foi tão instintivo o processo, que eu não consigo guardar tanto o emocional do negócio, assim, foi um negócio muito tipo, eu não... Não hesitaste, não eras exato, não pensei. Sabias que era aquilo que tinhas que fazer. Exato. Mas percebeste também que tinhas que fazer isso para fazer música, para fazer aquilo a que tu estavas destinado, sentias que estavas destinado àquilo. Isso, eu sabia que eu tinha que fazer isso. Não era o projeto, não era eu ainda fazendo música, minha música, era uma banda que eu tinha, mas eu sentia que era o caminho era esse, que eu precisava viver aquilo. E não estavam me deixando viver aquilo, então eu meio que tive que Quem é que não deixava viver aquilo? Elas não deixaram, a princípio o combinado era eu estar lá, porque isso foi um segundo momento. Primeiro momento eu fui pro Rio de Janeiro, voltei para morar com meu pai, no primeiro momento, e depois num segundo momento eu voltei para o monastério, junto com a minha irmã. E aí o combinado era que eu pudesse voltar para ter a banda ainda, no Rio. Só que aí elas não... Logo quando eu vim no primeiro final de semana para ensaiar, elas já falaram, olha, melhor não ser assim e tudo. Eu falei, não, vai ser assim. Mas é estranho, estamos a falar, isto para quem não te conhece, estamos a falar de 4 mulheres? Sim. As tuas 4 mães? Mas aí nessa época já eram muitas mulheres, mas no início do projeto eram 4, e eram elas 4. E eram elas que não te deixavam seguir esse sonho? O que é que elas te diziam? Que argumentos é que elas usavam? Sim, é porque... E assim, elas estão certas no que elas estão... Em tudo que elas queriam, assim, que elas planejaram, enfim. Exceto que não era eu, né? Não era uma coisa tipo que... Não era o meu caminho, que eu sentia do meu caminho, mas o que elas queriam pro meu caminho é muito bonito e tem honra, assim, uma alimentação perfeita, uma vida, tipo, com menos gatilhos sociais que a gente já hoje em dia, inclusive, conhece e fala de muitos deles, né, como ansiedade, como angústia, como, enfim, coisas que a gente tá aqui geram isso. E elas sabem porque elas cresceram aqui. Então, a Pama, que é uma delas, que é uma psicóloga incrível, uma terapeuta psicóloga incrível, ela que também era uma das que mais, né, tinha voz, assim, pra mim, e fazia todo sentido pra mim. Só que viver só aquilo é que não fazia sentido pra mim. Fala-me dessas 4 mulheres, já falaste da Pama, não é? Sim. São mais 3? Sim, a Pama hoje é a Madre Teresa, Madre Clara e a minha mãe. Na época não era, eles mudam de nome, né? Elas mudam sempre de nome. Volta e meia mudam de nome. Quando... Eu preciso explicar. Explica. Sim. Não te preocupes. Porque a questão do nome é um laço do símbolo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, qual que é o seu nome? Maria João. Maria João, beleza. Você, a vida toda, tem quantos anos? 32. 32 anos sendo chamada de Maria João. É um facto. Isso. E toda a sua personalidade, quando eu falo Maria João, todos esses 32 anos tá dentro disso. A Maria João vem quando a gente fala Maria João. E se eu te chamasse de um outro nome,
a partir de um ponto onde você está querendo trabalhar outras coisas, se ver como uma outra persona, de um outro ângulo, com outras coisas, num social diferente, é um estímulo diferente. É como se você treinasse um estímulo diferente. E logo seria outra pessoa. Certo, é uma amarra... não é uma outra pessoa, mas é um treino para se viver outras coisas, para Maria João dar lugar para outras coisas que às vezes vão ter que ser trabalhadas também, mas às vezes já são outras coisas da Maria João que impediam essas coisas de entrarem. Então, às vezes a gente lacra muito o que a Maria João é. Não, a Maria João é assim, não, eu sou assim. Eu faço assim, não, eu sou assim mesmo. Às vezes eu sou grosseiro, você fala assim, não, é que eu sou assim mesmo. Tipo assim, você lacra quem você é quando você faz essas coisas. E o seu nome é o seu nome, é o símbolo, é quem você é. Daí a necessidade delas mudarem de nome para estarem abertas. E aí elas se outras... exercitam dentro dessa questão para que elas não lacrem tanto essas coisas todas. Mas tu cresceste com elas a chamarem-se Kumi, como é que elas eram para ti? E volta e meia elas iam mudando o nome. Então mesmo a Pama foi Tol, agora eu já não me lembro todos, porque eu era muito pequeno, mas foi indo, elas foram mudando. Eu era chamado de Niska, né? Meu nome lá é Niska. E eu não pude mudar de Niska para um outro porque eu fui com Niska durante meu processo não exigiu uma mudança. Os anos que eu passei foram anos que não exigiram que eu mudasse. Mas, por exemplo, se eu fosse morar lá hoje em dia, eu teria que ter um outro nome, não poderia ser Niska. Porque Niska, embora elas me chamem de Niska quando eu vou lá, mas ainda é o Niska que era... Quem era esse Niska? Exato, esse Niska é o Niska, o jovenzinho que viveu lá, o menininho que hoje os velhinhos e as velhinhas falam, nossa, eu vi você correndo aqui. Esse é o Niska. Eu não conseguiria ser isso se eu fosse viver lá hoje em dia. Eu teria que ser outra, porque eu já sou outra coisa. Claro, quando elas falam Niska, elas me lembram tudo aquilo que eu passei lá, até eu fugir com o violão nas costas e tal, isso tudo é Niska. Então isso tudo traz umas coisas, entende? Com isso, boas e ruins, né? Então não daria pra ser, mas ainda é porque eu não tô na moral lá, né? Eu vou lá ver minha mãe, vou lá ver elas, não sei o que e tudo. Que hábitos é que trouxeste de lá? E que são os teus hábitos diários e que também pões isso nas tuas músicas? Eu acho que... eu tenho muito delas na questão de se questionar e ouvir muito. Então, tanto que a represália delas para mim quando eu era pequeno era mexer no ouvido, assim, né? Era o puxão de ouvido. Então, quando eu não ouvia uma coisa, quando eu fazia uma coisa que elas tinham falado eu fazia errado, ou tipo, né, essas coisas, elas puxavam o meu ouvido, elas me davam uns puxãozinhos de ouvido, falavam, ouve. Então, tem muita coisa no ouvido, do ouvir, de se questionar, de se perguntar várias vezes sobre a coisa. Então, não aceitar a primeira resposta que você dá pra você mesmo. Que isso depois veio a ser uma coisa ruim, que eu tenho que trabalhar bastante em terapia e essas coisas todas, que é a questão de não confiar muito, de ser muito desconfiado de tudo. Porque eu tive Como é que isto prejudicou questionar a vida? muitas... por exemplo, nas minhas relações mais pessoais ou nas relações que eu tenho, por exemplo, socialmente, as pessoas, quando a gente está querendo se entrosar num nicho social, a arte é muito isso, porque a gente depende muito das nossas conexões, de conhecer pessoas, de pessoas que conhecem pessoas e que te ajudam. Acho que todo o trabalho é assim, né? Mas no meio artístico, que é o meu meio, eu posso falar dele porque é o meu. Então, eu vou, aí conheço um artista ou uma artista, e aí tem toda aquela dança da pessoa gostar de você, não gostar de você, não sei o quê. Então, esse lugar, ele saiu um pouco defasado, porque eu sou muito desconfiado socialmente. Então, eu não consigo me entregar tanto quando tem muita gente. Eu sempre preciso estar em cantos, em lugares mais me sentindo seguro. Então, tem certas coisas que vieram desse viés de uma cobrança muito forte
a respeito do que está acontecendo com o lugar, quem são essas pessoas, o que é, o que você está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui, sabe? Umas Isso não te prejudica no mundo que é o mundo artístico, no sentido que isso pode prejudicar? Sim, prejudica. Prejudica e hoje em dia eu já passo por cima, né? Mas teve uma época que eu chorei muito por causa disso. Hoje eu só sei que é assim, tento tratar disso de algumas formas, tipo melhorar, na terapia eu falo sobre isso, enfim, tento arrumar artifícios de passar por cima disso. E eu passo, mas... terapia que faz e que tem ajudado? Não, eu converso com a minha terapeuta, por exemplo, psicóloga, que é o que eu tenho, que é o que eu falo sempre. Então, conversando com ela, eu falo sobre essas coisas, eu falo sobre isso, eu falo, olha, isso acontece, e aí ela me dá alguns... me dá algumas formas de eu me esforçar para lidar com isso, ou de eu entender disso melhor. As pessoas que estão, às vezes, de fora, veem melhor do que a gente que está de dentro, né, algumas coisas, né? Por mais que a gente ache, não, isso aqui, a pessoa não vai saber mais do que eu, mas às vezes quem está de fora tem uma visão boa, né, do que acontece. Olha, há pouco estávamos a falar dos nomes, estavas a falar do Misca. Sim. E no início da entrevista eu comecei... Já estávamos por aí. Não, é sempre assim, eu vou indo também. Mas vai indo, estás muito bem. E estávamos a falar, e no início da nossa conversa falei que há um Lucas e há um Castelo Branco. Em que fase da tua vida é que tu deixas o Lucas e passas a ser só Castelo Branco e porquê? Eu acho que sempre, com todo artista, que pelo menos eu tenho muita referência, tenho muitos amigos que são, enfim, amigas, há um momento onde a gente precisa determinar o que quem é que está fazendo aquilo dali, que está fazendo aquilo, se é que você me entende. Entendemos. Então, assim, quem é que está fazendo isso aqui? Isso aqui é o Lucas que está fazendo? Não, é uma outra pessoa, é um outro... E se não é o Lucas, por que não é o Lucas? Porque não é o Lucas. Porque o Lucas tem aqueles amigos, aquelas coisas, e às vezes você dá um passo, que é aquilo que a gente estava falando sobre né, o que as minhas mães fazem, o que todo artista acaba fazendo um pouco isso, o ator acaba fazendo um pouco isso, porque você vai fazer o seu personagem, e aí você tem que viver um personagem durante 6 meses, 1 ano. Personalidade. Exato. E aí você tem que, né, às vezes tem ator ou atriz que fica pedindo para ser chamado pelo nome, para ir indo. Então, é um pouco sobre isso. E eu acho que a gente tem essa oportunidade em pelo menos um momento, porque tem outros momentos que você às vezes faz mais um projeto ou 2, mas que pelo menos um momento onde a gente diz quem é que está fazendo aquilo. E eu acho que foi assim. Eu gravei as músicas, olhei para elas e falei, quem é que fez isso aqui, né? Estás a falar do primeiro álbum da trilogia? Em 2013. Estás a falar de 2013, é aí que tens esse clique e começas a tua trilogia. Quando começaste a fazer esses álbuns, o primeiro que era o Serviço, tu sentes que já sabias que querias fazer aquela trilogia, sabias que o Serviço era apenas o primeiro de mais 2 álbuns, sabias o que é que estavas a fazer ou estavas simplesmente a deixar ir? Não, no Serviço não, mas um pouquinho antes do Sintoma, sim. O Sintoma foi o segundo. Antes de eu começar a pensar no Sintoma, eu falei, eu comecei a entender que aquilo era uma trilogia e aí fui entendendo quais eram as palavras que poderiam estar juntas e que fizessem um significado. Então, o primeiro, em 2013, foi o Serviço. Tem sim. Tem uma coisa que me irrita muito, que é a pessoa que faz uma pergunta e não ouve toda a resposta. Isso acontece muito, isso tem acontecido muito. Então, quando você se interessar pela metade sobre uma coisa, isso me irrita de um jeito, só que isso é uma coisa que até não consigo nem quando isso acontece socialmente, não consigo nem ficar mais presente no lugar quando isso acontece. E tem acontecido cada vez mais, viu? Cada vez mais. Não só comigo, eu percebo isso acontecendo com as pessoas à volta. Me apaixona. A terra me apaixona. Eu gosto muito da terra.
De mão na terra, de pé na terra, de plantar, de não sei o que. Eu gosto da terra. Maior loucura que eu já cometi. Eu já viajei, tipo, Brasil praticamente todo, de ponta a ponta, para poder falar uma coisa para uma pessoa. Eu já fiz isso. Ou seja, eu andei muitos quilômetros do Brasil gigante, de ônibus. Isso foi uma loucura. Falando do serviço, o serviço é especial por vários motivos. Um deles, e corrige-me se estiver enganada, é que tu consegues o álbum com a ajuda dos teus amigos. Sozinho não conseguirias fazer, foram os teus amigos que te ajudaram em tudo. Quando estás para lançar o álbum, decides ajudar um amigo teu que estava doente e o álbum simplesmente vive por si só na internet. Isso. Chamaram-te maluco e louco. Foi. Foi eu loucura. não trabalhei o disco, né? Foi loucura? Teres deixado de trabalhar o disco para ajudares um amigo? Eu posso te falar que muitas pessoas se afastaram de mim, eu perdi uma namorada, foi difícil, assim, foi uma época onde as pessoas, meu pai também estranhou o que estava rolando, foi bem delicado, mas eu, mais uma vez, que nem quando eu fiz a mesma força que eu fiz para sair com o violãozinho, eu fiz para estar ali do lado dele, então foi isso. Eu não estava pensando muito se era certo ou errado o que eu estava fazendo, ou se isso ia me prejudicar ou não. Eu só sabia que eu tinha que fazer. Tipo assim, eu tenho que fazer isso. Não tem outra possibilidade. É meu dever fazer isso. Foi um sentimento de dever. Foi tipo, né, pá. Quando o serviço começa a ganhar pernas sozinho, porque começas a... Sem precisares trabalhar o disco, ele começa a trabalhar por si só. O que é que tu sentes? Achaste que foi algo divino que aconteceu? Eu acho que... Uma energia boa que se apoderou? Sim, eu acho que o serviço, ele tem muita vontade ali, de muita gente que tava na vontade verdadeira, assim, sabe? Aquela coisa meio... nossa, a gente precisa fazer isso aqui, vamos todo mundo fazer isso aqui tem que ser feito. E cada passo que a gente dava era uma coisa tipo... É isso aí, são confirmações, foram confirmações atrás de confirmação. Então, muitos símbolos, assim, muitas coisas. Eu morava com a Duda nessa época da gravação. E foi tipo... Foi uma fase da minha vida que eu tava muito próximo dos meus amigos mesmo, né? Que é o Low, que produziu o disco comigo, o Diogo Strauss, produziu o Tomás Troy, a Duda Beat. Então, tipo, o nosso grupo tava muito forte, a Mamundi, a Alice Caymmi. Então, desse poder, até o Cícero um pouco mais distante, mas estava ali também. Que nada, mais distante nada. No serviço ele gravou 3 faixas, o Cícero e o Bruninho gravaram 3 faixas no Parque Lage comigo. Então estava todo mundo muito junto ali. Então esse poder, isso foi muito poderoso, isso deu muito poder pro disco, porque foi muitas pessoas querendo me ajudar. Bem, né? Exato. E fazer a coisa ali. Foi isso. Mas só que de um pinote pro outro aconteceu isso, assim. Desse meu amigo aparecer para me pedir ajuda e eu não... E aí o disco estava pronto, já estava para lançar. Eu lancei o disco e fui fazer isso, assim. Quando vens... lanças o disco em 2013, em 2015 vens para Portugal. Eu pergunto se estavas à procura, uma vez também se estavas à procura de algum sítio que fosse tão especial ou tão íntimo como foi a tua adolescência, a tua infância, nesse convento, que não é convento, que viveste com as tuas mães. E se Portugal foi esse sítio onde que tu estavas à procura? Sem dúvida nenhuma, Portugal me lembra muito
essa onda que eu vivi, sem dúvida. Você fez uma boa analogia, porque eu nunca parei para pensar isso, sem dúvida. Assim, não, Portugal realmente parece... Mas se eu for sentir, acho que sim, tem lugares... Ainda mais quando eu fiz uma digressão aqui no interior, nos interiores, foi um caminho de ferro, eu acho, eu não me lembro o nome, mas eu fui em muitas cidades do interior e todas elas me trouxeram, sempre foi muito um sentimento de home, assim, de casa, de ter isso. Então, sim, acredito que sim, acho que tem esse... E em 2016 lanças um livro. Sim, com a ajuda de uma portuguesa, chamada Carla Pinto. Se não fosse ela, eu não conseguiria ter lançado esse disco. Ela, uma querida amiga que, enfim, apareceu na minha vida em 2015, final de 2016, e falou, não, vou te ajudar com isso. E ela é ilustradora, designer e tudo. E aí fez a capa do livro, editou o livro. Mas que livro é esse? Por que tiveste a necessidade de escrever um livro? Porque eu já tinha um monte de síntese, um monte dessas picadas todas que eu vivi aí, de não sei o que, de ir morar com a Duda, ir morar com não sei quem, e depois ir morar com esse meu amigo e resolver, e não sei o que, papá. Vivi muita coisa, fui escrevendo muita coisa pelo caminho. E coisas até que hoje em dia eu leio e falo. Isso é muito bom. E tem coisas que eu leio e falo, não faria de novo. Mas eu acho que a maioria das coisas que estão ali eu acho muito bom ainda hoje. Eu olho com o olhar do Castelo de hoje e falo, isso ajudou a crescer. Isso é isso aí mesmo, isso entendi, pode crer. E aí ela me ajudou muito, a Carla, muito, Carlinha. Mas arrependes-te de alguma coisa? Estavas a dizer que se fosse hoje havia coisas que tu não farias. Arrependes-te de alguma coisa que tenhas feito? Me arrepender não. Eu Mas não me arrependo. questionar... Não me arrependo. Não me arrependo porque eu sempre tenho um motivo para ter feito e esse motivo Mas se tivesses que pensar e olhar um bocadinho para trás, qual é que foi se calhar a coisa mais arriscada que fizeste? Não, a última coisa mais arriscada que eu fiz e que eu não me arrependo foi que eu vim para cá, para Portugal, no meio da pandemia para gravar um clipe. E na última semana eu peguei Covid. E eu quase morri. Fiquei internado, tive uma Covid longa punk pra cacete, assim. Eu fiquei tipo 1 ano totalmente quebrado, todo errado. Foi há pouco tempo, então? Sim. Eu não posso, hoje em dia eu não posso tomar café mais, posso várias coisas por causa disso. Eu não me arrependo de ter vindo, porque eu podia ter esperado pra vir. Eu vim porque eu tava agoniado, queria fazer alguma coisa, já tava muito tempo sem fazer nada e aceitei. Mas custou caro. Custou muito caro pra mim, mas eu não me arrependo, porque eu consigo ver coisas que inclusive esse pós-Covid me deu, que antes eu não estava ligado. Então isso também serviu para me dar uma chamada, assim. Tu sentes que em todo o teu processo, todas as tuas aventuras, digamos assim, há sempre uma lição, há sempre um propósito para aquilo? Sim, porque eu quero que sim. Não é que tipo, não é que eu poderia fazer isso com outra pessoa. Eu não concordo. Eu não posso chegar para outra pessoa e tirar e falar para ela que depois de uma vivência o resultado é tal, ou ela poderia ter um resultado tal, ou olha para esse resultado. Eu não posso fazer isso, mas comigo eu posso, e eu tenho plena noção de que eu faço porque eu quero, porque eu quero fazer, eu me sinto melhor fazendo, então eu faço, mas eu sei que tipo, isso não é uma coisa que que se possa fazer, embora muitas pessoas fazem. Tu sentes, a partir do momento em que tens esse pensamento e tens essa forma de viver, a liberdade é aquilo que te caracteriza, de certeza absoluta. Sentes isso, esse poder? Sim, para comigo sim, muito. Isso é eu comigo. E o que eu posso fazer, sempre que eu posso, é me usar como exemplo. E não porque as coisas sou eu, ou eu sou as coisas, não é isso. É porque é o máximo que eu posso fazer para não interferir numa vivência do outro. Porque se eu viro para o outro e falo que a vivência que ele está tendo
é por um bom motivo, eu tô errado, porque eu não posso dizer isso. Só essa pessoa pode dizer se aquilo é por um bom motivo ou não. Claro. E sentir se aquilo faz sentido para ela ou não. Mas é o que a gente vê hoje em dia, né? Muitas pessoas fazendo isso, né? As pessoas acham que elas podem fazer isso. Avaliam. Elas podem avaliar a experiência do outro para isso ou para aquilo. Se a pessoa permitir que isso aconteça, tudo bem, né? Acontece, a pessoa permite. Mas mesmo assim, eu acho que a pessoa que está falando, ela tem mais responsabilidade porque ela tem consciência do que ela está fazendo. Então aí sim ela tem responsabilidade de dizer que ela não pode fazer aquilo e que essa pessoa tem que encontrar o caminho dela, não eu te dar o caminho. Então quem está dando o caminho tem mais responsabilidade porque sabe o que está fazendo. Essa forma de estar e de viver vem muito também da tua experiência com as... Sem dúvida nenhuma. Foi tudo que elas te deram, foi toda a forma de educação que elas te deram. De muitas formas diferentes, sim. Que elas... Tu, imagina, eu li numa entrevista também que tu tinhas adotado a questão do silêncio, da pobreza por opção. Isso foi também durante a vivência com elas ou foi uma opção tua? Eu acho só uma vírgula. Porque agora que você falou, pensei... Diz todas as vírgulas. Porque assim, eu fui criado, tinham 5 crianças com a gente. E eu sei que isso não tem só a ver com elas. Elas traçaram um plano. E esse plano foi mostrado pra gente. Por exemplo, eu tenho uma irmã que cresceu comigo lá e ela não tem a mesma cabeça que eu. Ela é maravilhosa em vários aspectos, assim como eu sou maravilhoso em outros e não sou em alguns e ela também não é em outros. Mas isso é sempre não assim. Somos isso. É só para assim. dizer que não somos pessoas iguais. Somos Sim. pessoas diferentes. Temos posturas diferentes, falamos diferentes e São tudo. pessoas que receberam a mesma educação, Isso. mas que abordaram a mesma educação. Que é o plano, né? Recebemos Exato. o mesmo plano. Mas vemos de formas diferentes. Então tem também muito a ver com o nosso olhar sobre as coisas, né? Que então, é uma coisa tua Isso é meu. Isso é meu. O olhar é sempre nosso, né? Seu, meu, o olhar é nosso. O que o outro pode fazer é apresentar o plano, né? E o plano que elas te apresentaram tornou-te nessa pessoa que és. O plano é maravilhoso. Eu acho o plano maravilhoso. Tem vários defeitos, mas um aditivo não exclui o outro. Nunca. Então, pode ser bonito e não ser também. Então, o plano eu acho maravilhoso, com vários defeitos, mas é maravilhoso também. Esse plano, voltando ao plano, há pouco estavas a dizer que uma vida sem essas questões sociais que nós hoje abordamos, sem stress, sem essas coisas todas, achas que esse plano seria válido para os dias de hoje? Acho. Eu acho, inclusive, que é uma das únicas saídas que a gente tem para começar a lidar para começar a tentar não todo mundo morrer, se matar, sei lá, explodir o planeta, essas coisas que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que assim, já percebemos muitas coisas, que é o quê? Não temos poder sobre as produções, sobre as coisas que produzem e que a gente consome, né? Comida, e a gente sabe que o poder está nisso, em você conseguir produzir as coisas e ter essas coisas. Então, água, comida, etc. Isso é uma coisa que elas falam para mim desde pequeno, que a gente faz desde pequeno. Então, não, a gente vai ter um lugar onde a gente vai poder produzir as nossas coisas, ter a nossa água, ter as coisas. Então, isso sempre foi muito importante para elas. Então, ter isso desde... Ter essa... Que hoje muitos amigos meus, inclusive, já fizeram essa movimentação de ir para o interior e criaram suas próprias... Tem a oportunidade de fazer, fazem. É que nada ali é meu, né? Eu não posso ir lá agora, morar lá e viver a minha vida que eu quero, porque isso não é meu. É um grupo, Claro. é uma coisa que, né? Tem um monte de... O trabalho é muito grande hoje em dia. Então, embora eu tenha começado aquilo dali com elas, não é meu. Então, não posso fazer. Mas eu gostaria de também, né, pegar muitas das coisas que eu aprendi ali. Enfim, mas eu sinto que esse plano é um plano interessante. Não é o único, que eu acho que não tem um só. A gente não pode seguir um só, não vai conseguir seguir um só. Mas eu acho que as ideias, elas vão transitando. Inclusive, hoje em dia se fala muito. Acho que a gente ainda está muito na fala. A internet, o próximo momento, eu sinto que vai ser um momento já, por exemplo... Eu sinto que os nossos filhos, quem for ter filho, não sei se eu vou ter filho ou não, mas que os nossos filhos, eles já vão achar muito engraçado você ficar no Instagram falando das coisas. Eu acho que isso vai ser engraçado no sentido de funny, tipo de piada. Porque piada pra vocês é legal, né? É tipo uma piada, é uma coisa legal, não é?
Depende, sim, pode ser um... Não, mas no sentido de ser meio ruim. Sim, de sim, ser já meio, percebi. tipo, ficar ali falando sobre a coisa. Sim. Ser uma coisa que já não é... Eu sinto que esse momento vai chegar porque é isso que se faz em excesso. Então, o que a gente faz em excesso serve para depois a gente olhar e falar assim... né? Engraçadinho, né? Exato. Então, Mas como é que achas que vão ser os nossos filhos? não, eu sinto que já essas movimentações de Vão criar as suas próprias formas, descentralizar... o que vão comer, isso? Achas que vai acontecer isso? Eu sinto que com muitas pessoas, inclusive eu só posso falar da minha bolha na realidade, eu gostaria que isso fosse maior, mas para isso ser maior teria que vir de um plano do governo, teria que ter um governo que saque isso e etc. Então a gente tem que lutar. Promova isso. Exato. Tem que ficar... E isso nunca vai acontecer, porque o governo gosta de que os poderes, né, que a gente produza, exato, que a gente consuma as coisas que os outros produzem, que é essa história que a gente já sabe, eu não vou entrar nisso. Mas que o entendimento de que a gente precisa descentralizar o poder, no sentido de que a gente tem poder na nossa mão, se a gente quiser fazer coisas, ou produzir coisas, ou trocar coisas. Essa ideia é uma ideia cada vez mais dita, uma ideia cada vez mais sentida. Pelo que eu estou entendendo, pelo menos com a gente lá no Brasil, isso tem sido muito falado. Então, acreditas que pode ser até, por exemplo, a própria Greta, que já vem... Quando a gente começa a falar do meio ambiente, a gente tem que cair nessas coisas, porque o que a gente... Exato. Então, esses assuntos me interessam. Eu não sou uma pessoa que estudo isso profundamente. O que eu sei é o que eu vivi, e o que eu percebo, e o que eu leio de pessoas que estudam muito, meus amigos mais intelectuais, no sentido de politicamente intelectuais. A minha política é a política do ser, que é política também, mas que não é tanto a política governamental. Isso eu ouço mais do que falo. Eu entendo mais da política do ser. Para mim, eu falo mais sobre o ser, sobre a existência, que tem a ver com a política, mas que é um outro... Andam junto, mas estão em lugares... Estão em lugares... São coisas diferentes. Mas tu trabalhas muito esta questão também do ser, Eu estou sempre em cima disso. Ser, para mim, é a chave de todo o meu trabalho, inclusive das minhas músicas. É o que eu te falei, eu sou muito existencialista, né? Eu penso muito sobre a existência, sobre como... né, sobre as existências, sobre os comportamentos, sobre... Eu gosto de ficar nesse lugar, assim. Da minha forminha, né? Da forminha que eu sinto... Que eu Já encontraste resposta para todas as tuas perguntas? De jeito nenhum. E nem vou encontrar. Acho que tem perguntas que não têm resposta. Acho que tem perguntas que as perguntas são as respostas, né? Viver na pergunta ainda. As perguntas, elas são as respostas mesmo. Acho que você vai responder com a pergunta. Há pouco estava-te a fazer uma pergunta e fizemos um parênteses e já fechámos o parênteses, portanto vou voltar à pergunta. Estava-te a perguntar que houve uma altura também em que viveste a questão da pobreza por opção. Isso foi uma opção, foi uma opção tua ou foi durante também a tua estada com... Não, isso faz parte do... Que momento foi esse da tua vida? Se tivesses que colocar essa tua forma de viver, em que momento é que isso aconteceu e porquê? Os votos que você diz? De pobreza por opção, celibato, essas coisas todas? Eu vivi isso desde... né? Eu não pensei, eu não lembro, eu não aceitei isso. Não foi um negócio que eu aceitei, exato. Eu fui só vivendo isso, vivi durante uns anos. Teve alguns anos nisso, alguns meses, que meu pai entrou muito na justiça por causa disso, dessa movimentação delas. Então, você tinhas que idade? Estamos a falar de ti com que idade, mais ou menos? 6 anos, 6, 7 anos. Até que idade? Então, eu sempre quando me perguntam sobre isso, eu falo que eu fiquei desde que eu nasci, mas não foi isso, desde que eu nasci, tipo assim, desde quando eu me entendo por gente. Digamos assim, desde não que eu... Não quer dizer que foi no dia em que nasceste. Não, exato. Porque eu nasci ali em Santa Teresa, com eles, não sei o quê, bababá. E a minha irmã nasceu, um ano mais nova que eu. Aí eles brigaram, aí ela se juntou com as meninas, e aí foram embora. Mas só que nesse processo eu não lembro disso, eu não tenho... Não exististe, na tua cabeça não existias. Isso, eu não tenho nada registrado.
E aí, a partir do momento que eu registro a minha vida, eu já tô no campo. Eu já tô vivendo isso com elas. E meu pai sempre ali, sempre ali. Então aí teve algumas vezes que ele ganhou na justiça. Porque ela de fato, ela não queria que a gente estudasse. Eu fui alfabetizado por elas. Então a gente não estava estudando. E aí já estava muitos anos sem estudar. E aí meu pai... Isso fazia confusão ao teu pai? E aí a justiça deu a guarda pro meu pai por causa disso. E aí eu lembro que a gente ficou tipo 6 meses, sei lá, 1 ano com meu pai. E aí meu pai botou a gente de volta. Porque viu que era o melhor pra gente, que a gente não tava se adaptando. Okay. Porque a gente já tava tipo 7 anos, já tinha vivido 7 anos ali e não tava se adaptando à cidade. Então não foi por questão financeira, não foi por questão de amor, não foi por questão de nada disso. Foi por questão que não tava se adaptando. E aí a gente voltou. E aí a gente ficou. Aí eu fiquei até os 16, 15 para 16. E aí foi por escolha. E a gente falou, não, agora a gente quer morar com meu pai. Aí a gente foi. Quando saíste. Mas todo este processo, estavas a dizer celibato, de pobreza por opção, até aos 17 anos, toda hora que a gente... Está com elas? Sempre que a gente esteve com elas, isso. O que é que sentias quando... Então, isso era, não conhecias outra realidade, para ti era normal. Então, quando entrava uma outra realidade, e aí, por isso que com 15 anos, já ficou muito difícil para elas segurar isso, porque... Tinhas conhecido outras coisas. Isso, outras pessoas, e aí, tipo, as pessoas, né, a gente começa... Eu lembro de algumas conversas com o Pama sobre tesão, sobre assuntos assim mais carnais, sabe? Uhum. Eu lembro de ter essas conversas com ela e ela sempre foi muito aberta comigo, sempre sempre deu o jeito dela de falar sobre essas coisas que eu sempre achei muito lindo, e ela sempre me deu muito, não sei como irmã, não, mas me deu muita base assim, com todas as minhas questões. Então, sempre que eu trazia uma questão, ela gostava muito. Então, ela gosta. Não há um choque. Ela tá viva ainda. Não há um choque, então, aos 17 anos, quando sais? Sim. Aí eu lembro de todas as questões. Lembro a primeira vez... Estás tão fechado, sim, não é? Sim. De repente vais para a cidade. Sim. E fazer tudo que... Com vontade o contrário, de fazer... e também o contrário do que eu vivi ali, sabe? Tipo, McDonald's. Aí eu lembro exatamente a primeira vez que eu fui no McDonald's, que eu passei mal pra caramba, mas eu fui. Eu lembro eu fui pra uma escola de crianças, para crianças, tipo... especiais, assim, minha sala tinha tipo um menino com síndrome de Down, outro não sei o que lá, um menino não sei o que lá, outro com toque, outro não sei o que, só que era uma escola construtivista e uma escola bem eu não sei se crianças especiais é o termo certo, mas... Provável que seja. Mas eu também era especial, então tava todo mundo ali, porque eu para viver naquilo dali, eu também... Às vezes sou meio autista socialmente, então pra mim foi bom ter ido para um contexto diferente. Mas mesmo assim eu lembro que essa galera me zoava, assim, me gastava, né? Pra falar carioca, a gente fala gastar, mas me dava uma sacaneada, me sacaneava, sabe? Nós estamos a perceber, mas que tipo é que eles te diziam? Não, tipo assim, no McDonald's, quando a gente foi no McDonald's, aí essa cena eu tenho isso muito presente até hoje, que a gente foi na Bienal, foi de ônibus na Bienal, aí todo mundo, vamos comer no McDonald's, foi a primeira vez que eu fui no McDonald's. E aí a galera tomando... Tinhas que idade, primeira vez que foste no McDonald's? Acho que 17, 18, por aí. Acho que uns 18. Aí o menino tomando uma Coca-Cola assim, aí ele pega o Vance até, que hoje é professor de parkour no Rio, é maravilhoso, o Vance é maravilhoso. Aí ele pega assim, eu não sei se foi ele ou se foi um outro menino que arrotou, mas ele foi e deu um arroto na cara do menino. Tipo assim, coisa de moleque, sei lá, exato. Pegou e foi, deu um arroto. E isso pra mim foi uma coisa assim, chocante, assim, foi muito chocante que isso aconteceu. E eu fiquei em choque. E aí todo mundo assim, caiu em cima de mim, assim, foi muito gastado, porque eu fiquei em choque que alguém deu um arroto, né? Assim, na cara da pessoa. Não é porque foi um arroto em público, foi um arroto na cara, foi aquele ato de você... Sabe, brincar com isso, com uma coisa que... hoje eu entendo tudo, mas é que era engraçado como eu fiquei em choque, assim, eu lembro disso. Você diz que era uma falta de respeito, não é, em relação a outra pessoa? Eu não consegui nem entender, tipo assim, eu não consegui nem parar pra falar assim, ele faltou com respeito, não foi nem isso, foi tipo assim, isso... Que é isso? Exato, tipo assim, o que estão fazendo aqui, sabe, tipo assim...
coisa louca. Foi um pouco isso, assim. O que me inspira não necessariamente é similar a quem eu sou. Então, tipo, às vezes eu falo das pessoas que me inspiram e a pessoa vira e fala assim, nossa, mas tipo, eu achava, né, não parece com você, mas não é porque não é sobre isso, né? Às vezes a gente se inspira e são em âmbitos um pouco diferentes, em lugares diferentes. Então, por exemplo, a Enya é uma mulher que me inspira muito e, enfim, eu sempre falo dela e as pessoas ficam aí, a Enya, mas a Enya é uma... Meu pai me inspira bastante. Meu pai é um ser muito inteligente. Ele me inspira muito, a Pama, minha mãe também. Mas a Enya é a minha inspiração artística. Eu não tolero agressividade. Eu tolero grosseria, mas eu não tolero agressividade. Agressividade é tipo, pra mim o descontrole físico é uma coisa que me deixa muito mal. Eu vivo o meu sonho. Então, eu acho que eu realizo o meu sonho todos os dias, porque eu vivo ele todos os dias. E isso não é bonito, e isso não é ruim. Isso é o meu sonho. Falar em loucura, vamos voltar ao teu trabalho. Não sei se já perceberam desta conversa, eu podia ficar aqui com ele só a falar desta parte da infância e da juventude do Castelo. Vamos voltar aqui, se calhar, aos teus álbuns. Já falamos do Serviço, já falamos também do Sintoma. O último dessa trilogia foi... O Sermão. Que álbum é esse? Foi o teu último álbum antes deste aqui, agora da pandemia, que... Sim. É porque assim, eu vou só botar no contexto... Ou a trilogia, o da porquê... vida, só para você... Sim, claro. O que é que estes três álbuns juntos significam? E porquê é que quiseste fazer deles uma trilogia? Isso. Eu acho que é importante. Isso. O Serviço, quando ele veio em 2013, é porque no momento, no Rio de Janeiro, para os meus amigos e para as coisas que eu estava sentindo e para tudo que eu estava vivendo, fazia sentido falar sobre o serviço. Acho que ainda faz, na verdade, mas assim... É que a gente vai ficando tão cansado de falar as mesmas coisas. Eu não quero que fiques cansado, Castelo, connosco, por Deus, não é só objetivo. Sim, mas eu digo não, que a gente às vezes fala muito e aí a coisa não é ouvida e a gente fala. As pessoas não ouvem. A vida é assim, a gente só cansa mesmo. Mas eu senti que o serviço era isso, porque, e é importante ser paciente também. Mas, e saber ouvir também. Claro. E o serviço é como um ato de servir, porque até então as pessoas todas que eu conhecia, ou então as que eu conversava sobre isso, o serviço sempre era uma coisa muito pejorativa, o elevador de serviço, aquela pessoa serve a mesa, serve não sei o quê. E eu queria trazer a palavra serviço e o ato de servir, não como a gente está acostumado socialmente. Algo pejorativo, mas algo bom, exato, né? Isso, algo bom, algo como a gente fazer para o outro sem esperar em troca. Essas coisas difíceis. E aí, que eu costumo dizer, simples, mais difíceis da vida. As coisas difíceis simples, mais difíceis da vida. O que tu fizeste foi difícil. Sim. E enfim, viver nesse contexto, que foi um núcleo de serviço, não é uma coisa fácil, é zero fácil, e eu admiro muito elas por viverem isso, porque é abdicar muito de muitas coisas para estar ali vivendo aquilo. E aí algumas pessoas podem falar assim, mas elas estão abdicando de quem elas são, às vezes, abdicando de ter certos gostos, ou não sei o quê. Sim, eu acho que em alguns lugares a gente se tolir demais, aí já é um julgamento meu, que é o que geralmente a gente faz quando a gente observa uma realidade, que é julgar, a gente vai e julga de acordo com o que a gente acredita que é e tudo. Mas quando a gente vive a coisa, é muito diferente. Eu já conversei com muita gente, eu saí da conversa do jurídico, mas eu vou voltar. Eu sei que vais voltar. Se não fores tu, eu vou lá buscar. Tá bom, pronto. Eu vou lá apanhar a conversa dos discos. Às vezes eu converso muito com as pessoas, quando eu estou conversando sobre as pessoas sobre isso, e a pessoa já me traz uma narrativa muito pronta a respeito do que ela acredita que é uma instituição religiosa, etc. Coisa que é óbvio que
quem tá vivendo isso sabe, e eu, inclusive, também sei porque vivi, mas é que é muito interessante ver que a gente tem, às vezes, uma perspectiva muito... Muito fechada sobre determinado assunto, e se calhar não é isso. Muito traumática, Também. porque talvez os seus pais trouxeram uma coisa para você de um jeito, às vezes do que você vê e tudo, mas quando você vai viver é sempre diferente. Por isso que o ser, não tem como você não viver. Se você quer saber, você tem que viver, não tem jeito, não tem outra alternativa. Então isso é muito engraçado, vou voltar, mas isso é muito engraçado perceber quando eu falo sobre essas coisas. Então, o serviço era para trazer isso em 2013. Em 2017, a gente estava num processo onde, assim, início ali do momento Bolsonaro, pré-Bolsonaro, as pessoas... Bolsonaro ainda não estava, mas estava... Quase. Já estava se vendo que ele ia acontecer acabar por, alguma coisa e estava meio... poder. E aí, não falando do Bolsonaro em si como pessoa, mas as coisas que ele fala, o que ele representa, as representações, os símbolos que estão junto desse universo, pessoas já estavam trazendo isso, porque o Bolsonaro ele não é um gênio, ele só vem falando, igual vocês têm um aqui também, que vem falando as coisas que as pessoas, que os símbolos vão vindo. Sim. Então as coisas vão vindo e as pessoas vão pescando, assim como é a música, por exemplo, né? Você vem, alguém vai, faz uma parada e puxa, e todo mundo entende que aquilo dali tá indo, que as pessoas estão indo para aquilo dali, começa a vir, moda é assim, então a gente meio que vai fazendo assim atrás de coisas que vão aparecendo. Exato. Então é assim também com as ideias e com política, com as coisas que a gente vai vivendo. Então, isso eu já estava percebendo que estava acontecendo. Então, o sintoma veio por isso, porque era necessário pensar sobre os sintomas, sobre o que gera os símbolos, o que estava rolando para gerar isso, senão a gente não ia conseguir resolver o símbolo, senão ia dar merda. E aí, em 2019, o Bolsonaro vem e tudo, e aí eu fiz o sermão, que foi, tipo assim, entendi, a gente não... Você avisou. A gente fez o que a gente pôde aqui, falou, não eu como se eu estivesse fazendo alguma coisa, eu sempre me coloquei no lugar de... Eu sempre me coloco, não gosto de me colocar como uma pessoa que vive 100% o que diz. Eu me coloco como uma pessoa que tenta viver o que diz, porque o que a gente diz nem sempre é vivido. Às vezes é o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente sente, não o que a gente vive. Às vezes a gente não consegue viver o que a gente quer. A gente quer, mas a gente não consegue viver. Então tem todo um processo, às vezes de você nem viver, às vezes só de você... Idealizar? Ou de você tentar, exato. Idealiza só? Exato. Idealiza, aí tenta. Pode não dar. Isso, pode não dar, exato. Ou pode nem tentar. Mas eu acredito que é isso. Você não necessariamente está vivendo sempre o que você acredita. Nem que você é aquilo que você... Até porque nós somos, só uma vírgula, nós somos muito contraditórios. Todos somos. Quem não percebeu isso ainda, sei lá, só não percebeu, só não se deu conta. Às vezes a gente gosta de uma coisa, pode ser que essa coisa seja completamente contrária a uma outra coisa que a gente não gosta, então é sempre meio cruzado assim as coisas. Se você começar a olhar com a lupa, você vê que a gente faz essas contradições. Porque estavas a dizer que não te metes que a tua política não é uma política governamental, é uma política do ser, mas não sentes que o facto de fazer esse tipo de álbuns e de escrever algumas músicas, de certa forma não estás a praticar a política? Claro, sem dúvida, é político, é o que eu te falei, é político. E sempre vai ser político, mas... Nunca te trouxe consequências esse tipo de... Não, porque na hora de levantar uma bandeira, eu só levanto quando é muito necessário que levante. Então, por exemplo, agora, é importante que o Lula ganhe, ponto. Isso é um fato. Para qualquer pessoa que pensa minimamente, sabe. Então, eu vou e levanto. Tipo assim, porque eu não acredito no Lula, eu não acredito no PT, eu não acredito numa pessoa. Eu acredito nas pessoas que estão fazendo. O que eu acredito para a nossa realidade, eu sei que não é um presidente que vai mudar.
Não vai. A gente precisa reparar um monte de coisa que a gente faz, que a gente fez com os pretos, que a gente fez a África, que a gente fez... Isso não é um presidente. Pra mim, eu não tô satisfeito com o presidente. Não é um presidente que vai chegar lá que eu vou falar assim, tô satisfeito agora com o mundo, mundão bom, né? Não é isso pra mim. Só que tem coisas e tem situações na nossa vida que aí, às vezes, é preciso levantar uma bandeira. Senão fica uma coisa meio esquisita. Eu não tô pra mostrar mais ou menos que... Opa, né? Entendi, galera. Eu entendo, é isso aí mesmo. É o melhor a ser feito agora. Então, tipo assim, o Lula tem que ganhar, ponto. E aí eu vou e levanto, falo, eu vou votar no Lula. Até porque não há melhores opções, no fundo é isso. Não é que não é a melhor opção agora. Pois é isso. Exato. Dentro de mas todas não as é o que eu têm. acredito Sim, para mas por dentro isso. do que tens. Isso. Só que se eu fosse uma pessoa política, governamentalmente política, ou seja, não sei se a gente pode falar governamentalmente, desse que você, como você disse, eu acreditaria nessa instituição, entende? Okay. Eu acreditaria nesse sistema, e eu não acredito nesse sistema, eu sou mais anarquista do que qualquer outra coisa, quando se fala disso. Então, porque eu não acho que é por esse sistema que a gente vai resolver. Simples. Mas, como eu vivo dentro desse sistema e eu não tenho como sair dele... É o que dá para aceitar. Exato. E aí, dependendo dos momentos que a gente vai vivendo, eu tenho que me manifestar. Então, por exemplo, eu vou fazer o Rock in Rio agora, dia 9, lá no Rio. Estou indo para fazer. Eu tenho que falar. Eu vou ter que falar no palco que eu vou votar no Lula. Não tem jeito. Tens que falar? Tenho, claro. Eu vou ter que me posicionar. Porque tá todo mundo se posicionando. E não é porque tá todo mundo. É porque é um momento importante de se posicionar com isso. Porque o Bolsonaro tá fazendo assim... Tá fazendo o que ele quer de uma maneira que tá ridículo de continuar. Então, isso não é... Isso tudo não tem a ver com eu ser uma pessoa política. Isso tem a ver com eu ser um ser... Cidadão. Consciente, exato. Tem a ver com eu estar consciente com as coisas que estão acontecendo com o meu país, acontecendo com a dinâmica das pessoas, e eu entender, beleza? Realmente, é isso. Falaste de Rock in Rio, ainda bem que falaste da questão dos festivais. É a primeira vez que participas num festival? De um festival como o Rock in Rio, eu fiz o Vodafone Mesh Fest aqui. E foi lindo, foi lindo. Isso é dos... Foi em Lisboa. Sim, foi quando? 2019, por aí, não? Foi em 2016 ou 2017. Ai, logo quando chegaste a Portugal. Foi recente. Acho que sim. Sim. Mas o Vodafone Mesh Fest tem uma densidade populacional muito... Foi diferente, não foi? Foi na Sociedade de Geografia, foi um lugar lindo, assim, todo mundo sentadinho, lindo. É lindo. Escandaloso. Mas é diferente a nível de projeção. É outra coisa, exato. E eu não vou nem falar de projeção para não tirar um pouco do Mesh Fest, porque eu acho que o Mesh Fest é muito grande, tinha o meu nome na cidade toda. Sim, junto, de facto. Né? Mas o Rock in Rio é o palco, é banda, é grito em pé, aquela coisa assim, né? Aquela coisa meio... Se fosse uma coisa mais quietinha, talvez eu nem precisasse me manifestar. Exato. Mas o Rock in Rio é um lugar para se manifestar. Manifestar quem você é, o que você acredita, falar do que está acontecendo, é isso, né? Por isso é que querias ter lugar nesse festival, por causa disso, por causa daquilo que tu podes fazer. É por causa do que eu quero dizer, claro. É porque eu julgo ser importante aquilo que eu falo. Então, eu quero dizer, é sempre isso. Isso sempre foi a premissa para mim. Só que ao mesmo tempo, você vai crescendo e vai entender... Tipo, eu tô nesse momento... Depois do Covid... Pós-Covid, isso foi muito pós-Covid, de falar assim, cara, eu tem certos lugares que eu não posso mais correr atrás. Não dá. Eu tenho que só deixar as coisas chegarem. E isso é muito difícil, às vezes isso é simples. Inclusive isso tem várias sínteses de relacionamento de internet que falam sobre isso, né? Não, você não tem que ir atrás da borboleta, você tem que só fazer o seu quintalzinho para a borboleta vir, né? Tem essas coisas, não tem de relação? Para relação? Mas quando se trata de Tem isso no Instagram. Exato. Tem isso no Instagram. Também faço scroll no Instagram. Agora, pra gente viver isso e dentro do trabalho, para a relação sempre foi mais fácil para mim lidar assim, dessa forma, mas pro meu trabalho não, assim. Comigo, no meu trabalho nunca foi fácil. Então, eu tava nesse momento de entender isso, de falar, não, vamos sossegar um pouquinho aqui e ficar melhorando e fazendo o que eu posso comigo, para mim, e deixar que as coisas venham o que tem que vir, né? Não ficar muito... que eu fico muito louco atrás das coisas e depois aí vou dando
cabeça na porta, pá. O sonho a realizar é para onde eu vou guiando o que eu vivo, né? Então eu sim gostaria, como eu disse, de fazer som com as plantas, com os bichos e ter são sonhos mais físicos, físicos e práticos, porque no emocional e no etérico físico, em outros campos, eu já vivo isso. Eu sou muito conectado com o que eu gosto, com o que eu quero. Então eu vivo isso. Agora, eu só vou direcionando isso para onde eu acredito, para onde eu acredito. Eu falei aqui na entrevista com você que eu não me arrependo. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Nada. Não. Nem das minhas traições. Porque eu poderia dizer, eu me arrependo quando eu traí. Mas eu não me arrependo, porque o que gerou, mas é o que eu falei, isso é muito pessoal, né? O que gerou essas coisas, as coisas que eu não gosto, que eu fiz, enfim, gerou em mim, gerou nas relações e gerou nas coisas, foram positivas. Para mim, meu olhar pessoal, não às vezes para o outro, às vezes para um amigo que eu vacilei, para uma relação que eu vacilei, assim como quando me traíram ou vacilaram comigo, eu também me senti muita dor, também me coloquei no lugar e eu odiaria ouvir dessa pessoa que foi bom. Então, por isso que é muito delicado, é muito pessoal e delicado. E eu posso falar isso de um ponto do lugar que eu tô agora, não do lugar que eu estava quando isso aconteceu, que eu não seria capaz de falar isso no momento em que eu estava vivendo. Mas agora, desse lugar que eu estou, eu não me arrependo, nem das pancadas, de nada. Eu não me arrependo. Eu só tenho uma tatuagem, que é essa, que é uma tatuagem que é um desenho que eu faço desde criança e que representa, pra mim, é uma chave, é uma coisa, e aí eu só tenho essa. Que é muito louco eu só ter essa, né? Porque todo mundo falava, você vai fazer uma tatuagem, depois você vai querer fazer um monte de tatuagem, e fica impossível parar de fazer tatuagem, mas eu só fiz isso. Aprendeste que às vezes é melhor deixar que as coisas venham ter contigo, é isso? Sim, depois de algum momento da vida. Tu acreditas, que por muitas vezes... Pra mim. Hã? É pessoal? Sim. Pra mim. Tu, Meu para momento, ti. isso. Pode ser que para algumas pessoas funcione, sempre funcionou assim. Não, mas agora a pergunta é sobre ti. Pra mim não funcionou, não funcionou fazer dessa outra forma, isso que eu quis dizer. De ir atrás? É, isso. De ficar correndo muito atrás do que eu acredito que precisa Mas não deixaste ser de trabalhar. Feito. Não. Fez a tua isso não parte. é, exato. É que é uma linha muito tênue, e é exatamente esse o aprendizado. É uma linha muito tênue de você aceitar com você, de que isso não é desistir das suas ideias. Exatamente. Mas é que é muito fina essa linha. E eu achava que se eu fizesse isso, eu ia estar desistindo de certas coisas. E eu sou uma pessoa muito dedicada às paradas que eu quero. Tipo assim, quando eu quero fazer uma parada, eu vou até o fim para fazer aquilo. Então, para mim, foi muito difícil entender que eu posso continuar indo até o fim, mesmo sem ir até o fim fisicamente. Tipo, sem ficar indo fisicamente atrás das coisas. Tu acreditas que o que é teu a ti virá, mais cedo ou mais tarde? Achas que é um bocado por aí? Não sei te dizer, não sei responder essa pergunta. Não vale. Mas tudo bem. Mas eu acho que sim, talvez, mas eu não sei. Não sei responder. Só o que eu sei responder é: o que eu posso fazer é fazer o que eu tô fazendo. Porque se eu pensar assim, eu fico ansioso, porque isso gera ansiedade. Porque a gente vai sempre achar que a gente que tem que vir mais do que tá vindo, ou que não tinha que vir algo que veio, a gente vai estar sempre fazendo esse julgamento. Então, se eu achar que isso é uma escolha extra de uma coisa que eu não consigo ter a noção, isso me deixa ansioso. Isso me deixa tipo, nossa, mas então eu prefiro só tipo fazer o melhor que eu posso, tudo que eu posso, do jeitinho que eu posso, e
e ir botando pra fora o que eu tenho que botar, ou botar pra dentro o que eu tenho que botar, sem idealizar isso de uma forma, a palavra é extra, como se ela fosse uma coisa espiritual, como se fosse uma coisa extraordinária, digamos assim, não é isso? É isso. Acho que... É porque tem coisas, eu acredito no extraordinário, mas nesse lugar eu só não sei. O que acreditas do extraordinário? Eu sim acredito que possa haver uma força que vem com tudo e que tá sempre, e uma força inteligente, e a gente pode, e eu sou muito também é que é foda, porque eu tenho a minha mãe muito Deus, UFO, ela né, acredita em extraterrestre, quer dizer, eu acho que é muito difícil não haver outro tipo de vida nesse universo gigantesco, mas nessas coisas todas de teorias UFOs e tudo, e ao mesmo tempo ela é muito cristã, e, enfim, e mariana também, e eu tenho isso dela, mas eu acho que eu sou mais do metaverso, da coisa mais piração louca, sabe? Das pirações metaversicas. Tipo assim, acho que a gente vai chegar a ver a gente dentro dentro das coisas, sabe? Tipo, eu acho que o caminho vai ser mais por isso, mas isso é Tu acreditas na vida depois da morte? É um bocado isso, é um bocado metaverso. Acho que sim, acredito. Dentro da tua filosofia, não é? Acredito. Mas isso é bem pessoal. Eu não pregaria isso. Claro. É só o meu... É o que tu sentes? É o que tu achas? É isso, acho que sim. Olha, e trabalhos novos? Ouvi dizer que andamos em eletrónica. Sim, andamos no eletrônico. Dá pra fazer som com planta no eletrônico, né? Dá pra você pegar Com plantas? Dá pra você pegar eu não sei, um sinal. Dá pra pegar o sinal das plantas. Então, tipo, tem uns Instagrams muito loucos de pessoas que fazem isso já. De você pega, tipo, sei lá, um alface. Aí você coloca um sinalzinho no alface, coloca num sintetizador, aí você pega o som do alface, do cogumelo, do não sei o que. É uma loucura, é uma piração louca. E eu gosto muito disso. Eu ainda não tenho possibilidade de fazer esse tipo específico, porque isso requer um equipamento caro, um monte de coisa muito... São pessoas que já estão muito na frente. Mas o eletrônico sempre foi um som que me agradou muito, porque é sintetizador, que é um instrumento que sintetiza som, e você pode mexer na linha do som, você pode quebrar o som. Essas coisas de você mexer com coisas que já existem, que você vê de forma diferente, isso é muito minha onda. O que é que pretendes fazer com esse trabalho e o que é que... Inicialmente... Em que ponto de situação é que está esse trabalho? Isso. Inicialmente, ele é totalmente recreativo. Tipo assim... É um hobbyzinho? Ele é um som para festa, para dançar, para tocar num beach club, para tocar no sei lá. Ah, ok. Mas isso é porque eu tô no início do caminho. Eu já sei o que eu quero e aonde eu quero chegar. É com as alfaces e com os cogumelos. Bem sagitariano. Mas eu sei que eu preciso passar por um caminho para poder chegar nesse outro lugar, porque esse outro lugar é uma realidade mais à frente. Eu não tenho como viver nela agora. Então eu preciso fazer todo o caminho, até porque eu também gosto de festa e gosto de beach club. Então, tá dentro das coisas que eu gosto. Então eu ali tocando num beach club pra uma galera dançando, isso me agrada também. Não tô fazendo nada que não me agrade, nada que, sabe? Sim. Eu gosto. Já percebi que não fazes nada que não te agrade. Não faço. Já percebi isso. E não porque a não ser que eu deva. E aí esse é um julgamento meu. Por exemplo, quando eu fui cuidar desse meu amigo, fui cuidar de um dependente químico. E isso foi muito ruim. Eu não queria, mas eu fiz. Então, tipo, aliás, assim como você, eu faço um monte de coisa no meu dia a dia que eu não quero e eu faço. Não é que eu faço só o que eu quero. Às vezes eu faço o que eu não quero, mas quando eu não faço é porque eu sei que eu devo fazer. E tem uma intenção. Eu não faço o que eu não quero e que eu poderia não fazer. Entende? Entendi. Tipo assim, se eu posso não fazer, eu não vou fazer. Tipo, eu não vou tocar num beach club se eu não quero tocar num beach club. Se eu não vou tocar Olha, e eu sei que tu estás em Portugal, estás no Brasil, estás no Porto, estás em Lisboa.
dividido em todos estes locais do mundo, onde é que tu queres estar e onde é que tu queres ficar? Já pensaste nisso? Porque não dá para viver uma vida assim. Não, não dá. Não dá. Não dá mesmo. Apesar de Portugal ser pequeno. Não, e não dá mesmo. Eu tô pensando nisso agora. Isso é uma coisa que eu tô pensando agora. Eu não sei, ainda não tenho resposta. 2 perguntas sem resposta, Castelo. Vamos ter que marcar outra entrevista para darmos resposta a estas perguntas. Pode ser, Castelo? Pode ser. Castelo, onde é que te podemos ver nos próximos... Aqui agora, em Portugal, o que é que vais fazer? O que é que... Para a eletrónica, o que é que queres fazer mais? Agora só vai ter eletrônico. Só? Só. Eu tenho... Antes Novo de disco, voltar... não estás a pensar fazer? Não estás a pensar criar? Eu vou, sim, mas ainda não sei. Mas sim. Eu não mais sei. Uma resposta, não, mas mais uma pergunta sem resposta. Eu não sei quando vai ser o disco, eu não sei. E eu não sei se precisa ser um disco, porque tá todo mundo fazendo single e eu também acho que eu faço um disco é uma coisa muito é tipo um filho, é muito doloroso para ter. Exato, é muita coisa, muita gente envolvida, é muita ideia, então, muito conceito. Por que você fez esse disco? O que esse disco tem a ver? E esse disco na vida? O que esse disco dá? E o single é só uma música que você vai, faz e pum, e aí tem um retorno e não sei o quê. Então eu entendo da facilidade do single até, então eu sempre preferi disco, mas eu acho que eu preciso dar uma segurada em disco. O único disco que eu vou lançar agora vai ser o disco com as crianças que eu vim fazer aqui. Que eu gravei ali no auditório. Sim, isso. Então, vou lançar umas 10 músicas ao vivo com elas e vai ser Castelo e Benjamin, não sei qual vai ser o nome ainda, mas a orquestra chama Orquestra Benjamin, né? E como é que se Projeto esse Benjamin. Mas elas são daqui, são de Espinho? São crianças que têm um coro de Espinho? Não, são crianças e jovens crianças, tipo pré-adolescentes, até 15 anos assim. 15 anos já é adolescente? É, né? Já, né? Acho que a partir dos 12 ou 13 já és pré. Né? Portanto, com 15 já és super adolescente. Então é isso. Então são adolescentes. É uma orquestra de adolescentes que nunca tocaram ao vivo e é um projeto que chama Projeto Benjamin. E daí o auditório... Chamaram-te? Aí eu sou o terceiro já que faz. Aí o auditório chama um artista para elas terem a experiência com esse artista de estarem ao vivo, fazendo alguma coisa ao vivo com algumas músicas com ele. Elas não tocaram todas as músicas, se eu não me engano, algumas. Foram 6 ou 7. Portanto, vai ser esse agora o teu último disco, depois vais dedicar só a eletrónica e quem sabe... Um dia só um single, depois. Não é? Sim, alguns singles. Alguns singles. Singles vão ficar vindo sempre. Pronto, e depois marcamos outra entrevista para sabermos dessa vida. Pronto. E pode ser que já me saibas responder aquelas perguntas que ficaram sem resposta, doutor Lucas Castelo Branco. Foi bom para si? Foi ótimo. A mim também, gostei muito. Apesar de termos andado aí a divagar, mas eu acho que no fim foi uma boa conversa. A gente ficou dentro do horário? Isso agora foi uma boa conversa. Tá bom. Obrigada por nos terem acompanhado esta conversa com o Lucas Castelo Branco, ou Castelo Branco. Não deixem de o seguir nas redes sociais, até porque ele também é um poeta nas redes sociais, e de estarem atentos ao que ele vai fazendo e ao que vai dizendo, porque já perceberam que tudo o que ele diz faz sentido. Foi bom. Muito obrigada, Castelo. Obrigado a você.